aqui hoje para ter um bate-papo com o Dr. Daniel Nunes, que é cirurgião plástico. A gente vai conversar um pouquinho como que é a experiência da paciente quando ela procura uma cirurgia plástica. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre essa primeira chegada da paciente ao consultório. Como que ela deve se preparar quando ela pensa em querer fazer uma cirurgia plástica, ela tem muitos sonhos, tem uma expectativa. Como que ela deve se preparar para chegar na consulta? Felizmente, com as redes sociais, a disseminação das informações facilitou muito para o cirurgião plástico e para os pacientes. Então, as consultas de primeira vez, muitas vezes a paciente vem com muita informação, o que nos ajuda bastante. Então, essa consulta de primeira vez ela é muito importante, primeiro para conferir com a paciente se essas informações que ela tem são verdadeiras, né? Porque muitas vezes informações equivocadas podem estar disponíveis na internet. Então, essa consulta de primeira vez ela tem que ser longa, tranquila, idealmente com roteiro. A paciente deve trazer uma série de perguntas, discutir muito com o médico, né? E cada cirurgião tem a sua linha de atuação, o modo que ele conduz aquela conduta. Particularmente, eu estabeleço uma rotina para que a gente consiga esclarecer todas as dúvidas da paciente, tentando orientá-la a partir do caso dela. Então, claro que cada consulta vai ser diferente, cada experiência da paciente vai ser diferente, mas a partir da anamnese, do exame físico e da indicação do procedimento, a gente vai determinar quais são as dúvidas mais comuns, os pontos mais importantes para serem esclarecidos. O que a paciente tem que saber que muitas vezes uma consulta só de pré-operatório, de primeira vez, entre aspas, não é suficiente. Eu costumo deixar os pacientes bem livres para retornarem várias vezes até que nós consigamos estabelecer um plano cirúrgico bem específico para ela, o melhor possível, e para que não restem dúvidas. Associado a isso, diversos colegas têm linhas diferentes. Eu utilizo vídeos, desenhos, animações, textos, para que a paciente consiga se preparar bem, esclarecer suas dúvidas. A gente caminha esses vídeos após a primeira consulta. Então, quando ela vai para casa, ela recebe bastante informação e ela volta para uma nova primeira consulta, que seria a segunda consulta dela, onde a gente complementa, esclarece as dúvidas e aí sim traça o plano cirúrgico. Quanto tempo assim antes de algum evento que a paciente quer se preparar, por exemplo, para um casamento, para uma festa, um aniversário, quanto tempo antes ela deve passar pela consulta? Para fazer a cirurgia, quanto tempo de preparação é necessário? Isso varia muito com o caso, varia muito com o estilo da paciente. Tem pacientes que são muito resolutivas, proativas e fazem os exames muito rápidos e a gente consegue realizar o procedimento bem rapidamente. Outras tem que perder peso, tem que realizar alguns exames especiais, procurar especialistas. Isso também varia com o tipo de cirurgia, procedimentos maiores vão demandar fisioterapia pós-operatória, atividade física, prevenção de trombose. Então, o que o paciente tem que entender é que cirurgia plástica é um pouco diferente de tudo que ele está acostumado. O planejamento é muito longo, a preparação é intensa. Então, de modo geral, a gente precisa de cerca de 30 dias para fazer 2 ou 3 consultas pré-operatórias, realizar todos os exames, procurar o cardiologista, o anestesista. Nem sempre a gente consegue consultas imediatas com esses profissionais. Então, a preparação, em média, é esse período. E eu gosto de ter um pré-operatório bem tranquilo, calmo e longo, para dar tempo da paciente entender aonde que ela está se metendo, a complexidade do procedimento, o que ela vai ter que se preparar para atingir o menor resultado. Isso não pode ser muito rápido. Então, é claro, tem pacientes que vêm aqui na sexta e na outra semana estão operando, mas são casos mais raros, de modo geral. A gente prepara por 1 a 2 meses antes do procedimento. E quando a paciente vem, ela vem geralmente acompanhada, vem sozinha, como que é legal? É legal trazer um marido, uma amiga para acompanhar na consulta, para diminuir um pouco essa ansiedade, ou às vezes pode atrapalhar?
Eu acho que é fundamental, na verdade. Muitas pacientes vêm sozinhas na primeira consulta e eu sempre peço, na próxima consulta você traga seu marido, alguém da sua família, para que eu possa apresentar o procedimento para eles, para que as dúvidas sejam sanadas em família, para que você tenha um apoio e para que tudo não haja surpresas no pós-operatório. Porque muitas pacientes que vêm sozinhas, onde a cirurgia é explicada, todo o processo pós-operatório é explicado, a família fica surpresa depois e aí conflitos ocorrem, dificuldades se criam. Então, se nós pudermos trazer junto, é sempre bom. A minha equipe está treinada a pedir que a família venha junto já na primeira consulta. E quanto mais gente da família tiver junto nesse processo cirúrgico, melhor vai ser o resultado. Pode trazer todo mundo, então. Deve Pode trazer. consultar. Eu acho que é importante porque depois, durante o pós-operatório, para a paciente se recuperar, vai precisar de um apoio, tanto da família para cuidar na prática mesmo, né? Alimentação, repouso, tomar banho, trocar de roupa. Então, a família participando fica mais tranquilo no pós-operatório e a paciente fica mais ansiosa e consegue até fazer os cuidados melhor, né? Não fazer esforço. Não há dúvida, o resultado fica melhor. É claro que a gente tem cirurgias menores, blefaroplastias, otoplastias, até rinoplastias, onde o pós-operatório é bem mais tranquilo. Procedimentos maiores, como faceliftings, grandes lipoaspirações, lipoabdominoplastias, mamoplastias, contar com uma equipe de apoio é fundamental. E naquelas minhas pacientes que não têm condições da família estar junto, a gente tem uma equipe de assistência pós-operatória que acompanha 24 horas o paciente. Isso é fundamental, não é barato, é um investimento que a paciente tem que fazer, mas o resultado no final vale a pena. Sem dúvida. E como que é a sua experiência? Quando a paciente chega para uma consulta, ela geralmente já chega sabendo o que ela quer, quero fazer tal cirurgia, ou às vezes a paciente vem em dúvida e você indica a melhor cirurgia. Como que a maioria das pacientes chega já com certeza do que quer fazer? Às vezes pode acontecer de ela chegar com uma ideia na cabeça, fazer a consulta, passar pela consulta e sair com uma cirurgia diferente? A minha realidade é um pouquinho diferente, que eu tenho um nicho de cirurgia plástica facial, então muitas pacientes chegam aqui já sabendo, que já conhecem pacientes minhas, já me conhecem nas redes sociais, então acompanham meus vídeos, então elas são muito informadas sobre o procedimento, elas chegam aqui sabendo muito o que vão fazer. A gente costuma dizer que cada paciente escolhe o cirurgião que combina com ela, né? Então, particularmente no meu caso, as minhas pacientes vêm com bastante informação sobre o procedimento. O que ocorre às vezes é que elas querem procedimentos menores com resultados maiores. Então, eu explico que para que nós obtenhamos resultados maiores, a gente precisa de procedimentos maiores. Muitas pacientes querem fazer apenas blefaroplastias e melhorar o aspecto do rosto. Eu explico que isso não é possível. Para a gente melhorar o rosto todo, a gente vai ter que ter um tratamento do rosto, com facelifting, por exemplo. Outras pacientes querem fazer apenas uma lipoaspiração da papada e obter um resultado grande no rosto. Não se consegue. Você tem que associar tratamento da região cervical com tratamento facial. Mas eu sei que em outros colegas que fazem mais cirurgias corporais, aqui no estado a gente tem grandes referências nesse assunto, muitas pacientes chegam sem saber muita informação. Então, essa tua pergunta varia um pouquinho com o cirurgião, com o nicho que ele atua e com o estilo de paciente que procura por ele. E com as redes sociais que a paciente tem acesso muito fácil ao antes e depois, parece tudo tão lindo, tão maravilhoso, né? A expectativa da paciente, quando ela vem só baseada nas redes sociais, nas fotos de redes sociais, pode ficar diferente depois que ela passa pela consulta. Você acha que as redes sociais atrapalharam ou ajudaram nesse processo de escolha da cirurgia, da decisão da paciente em tomar uma decisão em fazer uma cirurgia plástica? Na verdade, as redes sociais foram uma grande evolução para toda a medicina, para a sociedade, né? A gente tem só que controlar um pouco uma expectativa e também o acesso a informações equivocadas. Então, contribui muito para o cirurgião plástico, para ele poder, para que o paciente conheça o trabalho,
Só que a gente sempre tem que explicar na consulta presencial que cada caso é um caso, cada procedimento vai ter uma evolução pós-operatória diferente, cada paciente com milhares de variáveis que vão influir no pós-operatório vão contribuir para um resultado de uma recuperação mais rápida ou não, de uma cicatriz mais evidente ou não. Então, apesar de nos ajudar muito o acesso à informação pelas redes sociais, também exige que o médico se adapte nas consultas para trazer aquela expectativa de resultado para uma realidade. Não é que toda paciente vai ficar lindíssima como aquela imagem que ela viu na rede social de uma postagem, que muitas vezes pode ser manipulada tecnicamente, com luz, mesmo involuntariamente isso pode acontecer e a paciente tem uma expectativa muito alta do que ela vai colher com o procedimento. O que nós sabemos é que a cirurgia plástica evoluiu muito, os resultados são cada vez melhores, mais naturais, mais duradouros. Entretanto, são procedimentos grandes, extensos, que vão demandar um pós-operatório arrastado, um edema, inchaço, ficar com equimose, ter afastado do trabalho. Então, é claro que o resultado postado na rede social é aquele que já desinchou, já está bonito. Então, para chegar naquele ponto, muitas vezes o caminho é longo. Vale a pena, né? O resultado vale a pena. Quando a paciente vem consultar, você é especialista, faz bastante cirurgia de facelift, de face, pescoço. Quando a paciente vem consultar, ela tem essa dúvida se vale a pena fazer uma cirurgia plástica, passar pelo anestesia, cortes, ao invés de fazer um procedimento menos invasivo com um dermatologista, por exemplo, preenchimento, bioestimulador de colágeno. Às vezes surge essa dúvida entre fazer uma cirurgia mais invasiva e um procedimento menos invasivo. Qual que é a diferença? Como é que você orienta a paciente a saber quando é a hora de fazer a cirurgia plástica? Um pouco antes da nossa conversa, eu comentei que a cirurgia plástica evoluiu muito nos últimos anos, né? Mas a dermatologia evoluiu muito mais. Então, os procedimentos cosmiátricos, dermatológicos estão muito bons, os resultados estão sensacionais, né? A gente gosta muito, né? Aqui na clínica a gente faz bastante. A cirurgia plástica ela entra como uma alternativa para aquela paciente que não deseja ficar fazendo procedimentos cosmiátricos, repetindo esses procedimentos, tendo uma frequência muito grande na dermatologista. O que eu repito é excelente, os resultados são muito naturais. A gente consegue, inclusive, postergar a necessidade de uma cirurgia. Mas na experiência da minha clínica, as pacientes já me procuram solicitando um procedimento cirúrgico. Elas já estão cansadas de fazer procedimentos cosmiátricos, dermatológicos. Elas querem algo um pouco mais duradouro. Não que a cirurgia tenha uma durabilidade muito grande. A gente sabe que os resultados são cada vez melhores. A busca da naturalidade determinou uma excelência no resultado com uma durabilidade maior. Eu sempre explico para as minhas pacientes que mesmo fazendo um facelifting, um tratamento de rejuvenescimento facial, elas precisarão de um acompanhamento dermatológico cosmiátrico no pós-operatório. Isso é fundamental para a naturalidade do resultado, para a qualidade da pele, para o acúmulo de colágeno e para a durabilidade do resultado. Pela minha experiência, as pacientes gostam muito, elas me procuram para fazer o procedimento, reclamando que faziam procedimentos dermatológicos e a durabilidade já estava menor, especialmente para as mulheres de 45, 50, 55 anos que têm um descenso das estruturas do rosto. Elas dizem que o rosto está derretendo, isso tudo a partir da absorção de colágeno, de tecido gorduroso, de osso. Então, o tratamento dermatológico ele entra nessa faixa etária, especialmente nas pacientes que não fizeram uma preparação desde os 25 anos. O procedimento cirúrgico ele chega para um tratamento que vai fazer parte do protocolo cirúrgico que vai ser associado ao tratamento cosmiátrico. Então, depende muito do que a paciente quer, né? A gente tem experiência que muitos pacientes não querem cirurgia, querem fazer só tratamentos dermatológicos. Ficam lindíssimas por muito tempo e estão satisfeitas. Outras querem ser operadas, querem cirurgias e ficam satisfeitas da mesma forma. Eu acho que são dois pontos que a gente vê bastante no consultório. A paciente que vem
fazendo um tratamento dermatológico de bioestimulação de colágeno, preenchedor, aparelhos como ultraformer, laser, ela consegue adiar essa cirurgia porque consegue manter mais jovem os tecidos, então ela pode até adiar ou não fazer a cirurgia plástica em nenhum momento, porque ela está satisfeita com aquela pele, com aquele rejuvenescimento. E existe também a paciente que às vezes nunca se cuidou, não teve oportunidade de fazer um tratamento dermatológico antes e com 40 anos, 50 anos já apresenta uma flacidez importante que às vezes os tratamentos dermatológicos não vão conseguir chegar no resultado que ela espera de rejuvenescimento. E daí a cirurgia plástica entra. Não só isso, a paciente, essa primeira que você comentou, que se cuidou durante a vida e postergou o procedimento cirúrgico, ela chega para mim muito bem. O resultado fica muito melhor. O procedimento é menos invasivo. O processo inflamatório de recuperação é menor. Então não há a menor dúvida. O ideal é jogar junto, né? Fazer um tratamento dermatológico desde muito cedo, um acompanhamento com um especialista que faça uma prevenção do envelhecimento, né? Hoje em dia o que a gente entende é que o ideal é nós prevenirmos o envelhecimento para que a paciente chegue. Isso é muito comum, eu atendo pacientes de 55, 60, 65 anos que se cuidaram muito, o procedimento é muito simples e elas ficam, após o procedimento, excelentes. Então é isso, sempre tratar, prevenir é melhor. E quando a gente faz os tratamentos, a pele tem uma qualidade boa, um bom colágeno, uma boa sustentação. Para chegar na cirurgia plástica e ter um resultado melhor da cirurgia, é muito mais satisfatório. A paciente fica muito mais feliz, porque a qualidade da pele é melhor. Então, nota-se bastante essa diferença. Isso é verdadeiro na cirurgia plástica facial, mas na corporal também. Aquela paciente que malha, que se cuida, que perdeu peso, que não fuma, evita bebida alcoólica, se expõe ao sol, tem uma qualidade de vida boa, numa cirurgia corporal ela tem um resultado muito melhor. Então a prevenção é tudo. Uma paciente que vem procurando fazer uma cirurgia de rosto para rejuvenescer, ela tem dúvidas quanto à anestesia. Como que é o tipo de anestesia que é feito geralmente? Isso é muito pessoal e depende muito do paciente, do anestesista e do cirurgião, né? Na minha prática, mais de 50% dos casos eu faço com anestesia local mais sedação. A gente conta aqui no estado com uma equipe de anestesistas sensacionais, eles são especialistas em cirurgia plástica facial. Então, particularmente, eu tenho uma equipe que me dá toda a segurança de deixar o paciente com uma pressão baixa, sedado, relaxado, sem dor. Então, com uma anestesia local mais sedação, a gente consegue fazer um procedimento bem grande que vai abordar todo o rosto, né? Só que tem algumas pacientes que não são candidatas ideais para esse tipo de anestesia, então a gente faz da mesma forma que uma anestesia geral, é uma anestesia mais superficial, porque a paciente é toda anestesiada, então essa definição passa por uma consulta com o anestesista no pré-operatório, que vai avaliar as ansiedades do paciente, as dores, as experiências pregressas com a anestesia que ela teve, tudo isso vai ser avaliado para que a gente possa, junto com a paciente, com o anestesista, optar pela melhor anestesia. Mas o nível da anestesia está tão bom que esse receio, que era muito comum há 10, 20 anos atrás, que a paciente chegava aqui, eu não tenho medo da cirurgia, eu tenho medo da anestesia. Isso acabou, felizmente, pela evolução tanto da técnica anestésica, dos aparelhos, especialmente pela qualificação dos anestesiologistas. O que eu vejo na minha prática clínica, vendo as pacientes, é que muitas procuram fazer o tratamento do rosto e às vezes não se dão conta do pescoço, da flacidez do pescoço, da papada. Então é comum surgir paciente querendo fazer a cirurgia no rosto e não fazer no pescoço. É necessário sempre fazer no pescoço junto? Como que é na prática? Assim? A minha prática é um pouquinho diferente das dermatologistas, né? Na minha prática, elas vêm referindo queixas na região cervical, especialmente aquelas que tratam com dermatologistas. O terço superior e o terço médio estão muito bons e elas estão notando uma flacidez, um descenso da estrutura muscular na região cervical, especialmente com os selfies, né? Então, os selfies mostram muito o pescoço,
a papada. Então, na minha clínica, a procura para o tratamento do pescoço é muito grande. E é aí que entra a tua pergunta. Eu sempre tento explicar para o paciente que o tratamento do pescoço, isoladamente, ele vai ter um resultado fraco numa paciente de 45, 50 e 55, claro, 55 anos. Claro que nós temos exceções, né? Mas de modo geral é válido tratarmos o pescoço por meio de uma lipoaspiração, de uma radiofrequência, por exemplo, um body tight, que é muito bom, uma abordagem profunda da musculatura, uma tração importante com uma cervicoplastia, que vai ser associada a um tratamento do terço médio, por exemplo, um facelifting, que vai reposicionar os tecidos. A gente tem uma abordagem mais profunda com o deep plane facelift, que vai fazer uma ascensão da musculatura profunda com uma tração menor de pele, o que é o contrário do que se fazia antigamente, que a tração era determinada especialmente na pele, no retalho cutâneo. Isso evoluiu muito, melhorou muito os resultados, e grande parte das minhas pacientes eu sempre ofereço também, mesmo que ela chegou se queixando da papada, uma melhora na região frontal, com uma frontoplastia videodoscópica, com uma blefaroplastia superior e inferior, que pode ser mínima, mas que vai oferecer uma harmonização do resultado, né? O que a gente sabe é que o rosto ele é um conjunto. Muitas vezes, se você tratar um ponto e não tratar os outros, acaba que não fica tão agradável. Então, um resultado natural ele merece ser como um todo, tratado como um todo. Sabe que até na dermato, às vezes eu tenho dificuldade de convencer a paciente que a gente tem que começar a tratar o pescoço antes, às vezes até de tratar o rosto, porque o pescoço envelhece muito rápido. A pele do pescoço é mais fina, tem uma tendência a ter uma flacidez maior, acaba pegando sol, tem a papada também, que às vezes tem flacidez, incomoda. Então, sempre que a gente vai abordar o rosto, eu tento falar para o paciente, vamos tratar o pescoço, vamos estimular o colágeno do pescoço, porque ali você vai começar a sentir depois que o rosto está bem, se você não focar no pescoço, o rosto está super bem, mas o pescoço ali entrega, né, que está envelhecido, com rugas, com flacidez. Então, é importante tratar o pescoço sempre. Você falou aí da frontoplastia, que é o tratamento dessa região superior do rosto, onde tem a sobrancelha. A gente vê que com o tempo vai ficando aquele olhar mais caído, a gente consegue melhorar muito com a toxina botulínica, consegue melhorar com o uso de fios para levantar a sobrancelha, com o ultrassom microfocado para estimular o colágeno nessa região. O próprio preenchimento e bioestimulador na região das têmporas ajudam a posicionar a cauda da sobrancelha. Mas existe também uma opção cirúrgica. Como que é essa opção? Assim, já observo que você falou aí 8 tratamentos dermatológicos, né, que dão grandes resultados para a região frontal, que seria o terço superior da face. Então, com certeza são alternativas não cirúrgicas excelentes. Só que tem pacientes com casos mais complexos, com um retalho frontal mais pesado, que necessitam da elevação da sobrancelha. Eu sou um exemplo bem claro disso. Lucas, pode pegar um foco aqui em mim, ó. Eu tenho um descenso das minhas sobrancelhas, né? Que em breve eu vou ter que fazer uma frontoplastia. O que ocorre? Quando o paciente tem as sobrancelhas muito baixas, há um acúmulo de pele e tecido na pálpebra superior. É um grande equívoco operar ou pensar que operando uma blefaroplastia superior você vai ter uma melhora da tua sobrancelha. Muito pelo contrário, você vai determinar um descenso ainda maior. Você vai retirar a pele da sobrancelha, da pálpebra superior, a sobrancelha vai cair mais ainda. Então, é muito importante o tratamento do terço superior da face, com ascensão especialmente da cauda da sobrancelha, que seria essa região. Nas mulheres, a gente faz uma ascensão mais da cauda, do terço lateral. Nos homens, a gente acende ela por inteiro. Isso pode ser feito basicamente por 3 técnicas. Antigamente se utilizava muito a frontoplastia coronal, ela tem um corte bem grande nessa região e avança o retalho frontal inteiro. É um procedimento muito bom, entretanto ele tem uma cicatriz muito extensa e que pode ter áreas de alopécia, tem outros incômodos como um prurido importante devido ao crescimento dos nervos. Então é uma técnica de exceção atualmente que a gente reserva para casos muito, muito complexos. As outras 2 são as mais utilizadas, que é a frontoplastia videodoscópica, que é uma técnica que tem mais de 20 anos, é uma técnica que eu gosto muito,
que a gente usa uma videoendoscopia, um descolamento minimamente invasivo e uma ascensão da cauda da sobrancelha. Ela dá bons resultados, especialmente em casos médios, naqueles que não têm uma ptose tão importante da sobrancelha, e a grande vantagem é que ela não tem cicatrizes nessa região. Então, com alta tecnologia, a gente consegue oferecer um resultado interessante com menos cicatrizes. Então, a frontoplastia videoendoscópica é um procedimento que a gente gosta bastante. Atualmente, a gente está fazendo uma fixação óssea, então a durabilidade do resultado melhorou bastante. Estudo a partir de grande investimento, estudo para que a gente tenha o melhor resultado. Nas pacientes que optam por fazer algo que tenha um resultado ainda maior, a gente opta pela técnica de Castanhares, que ela retira um segmento de tecido diretamente dessa região e faz a ascensão da sobrancelha. É uma técnica muito boa, dá grandes resultados, mas ela tem cicatrizes na sobrancelha. Então, pacientes com sobrancelhas com pouco pelo, acaba que a cicatriz fica evidente. Eu gosto muito dessa técnica naquelas pacientes que têm micropigmentação da sobrancelha ou naquelas que têm bastante pelo. Mas muitas pacientes hoje em dia é muito comum a micropigmentação, então eu sempre ofereço essas alternativas para os pacientes, mas cada vez mais, devido aos grandes resultados da frontoplastia videoendoscópica, eu tenho sugerido, essa é a minha primeira opção, especialmente pela ausência de cicatrizes evidentes no rosto. Isso é interessante, porque o paciente às vezes sente um olhar cansado, as pálpebras caídas e acha que só fazer uma cirurgia de pálpebra vai resolver todos os problemas. Mas tem que avaliar também como que está a sobrancelha, se ela também está caída, se essa parte do músculo frontal também está mais caído, pesando. E às vezes só a cirurgia de pálpebra não é importante, mas não é a resolução de todos os problemas. Então associar essas outras técnicas que você falou é importante para elevar o olhar, né? Ou fazer apenas a blefaroplastia e associar com um tratamento dermatológico, com fios, né, com toxina. Mas geralmente quando o paciente já vai para uma blefaroplastia, já deve fazer a frontoplastia, que acaba que o resultado é complementar. E também tem graus. A gente às vezes não consegue só com os procedimentos dermatológicos. Claro que ajuda bastante, mas que se for um grau maior, tem que recorrer à cirurgia mesmo. E assim como na dermatologia, que a gente tem muitas opções de aparelhos, de tecnologias que, principalmente nos últimos anos, surgiram para nos ajudar aí tanto em mancha, qualidade de pele, estímulo de colágeno. Na cirurgia plástica também cada vez mais tem surgido tecnologias, aparelhos para auxiliar durante a cirurgia e nos resultados. Quais são os principais que você vê assim de uso? Particularmente na cirurgia plástica facial, a gente conta com equipamentos excelentes que vão determinar uma produção de colágeno muito importante, uma redução de gordura localizada no rosto e uma qualidade de resultado maior. Muitos deles podem ser feitos junto com a cirurgia, por exemplo, de blefaroplastia, de lipoaspiração de papada. O que a gente usa muito é o Body Tight, ele acaba fazendo uma redução de gordura, uma retração de pele e uma melhora de qualidade final muito importante. Muitas vezes eu associo a ponteira do Body Tight, que é bem delicada, com uma radiofrequência microagulhada da mesma plataforma, que é o Morpheus, que a gente consegue produzir muito colágeno, melhorando a qualidade final da pele. Então, a evolução é absurda e, como você falou, na dermatologia isso é muito evidente. Isso chegou na cirurgia plástica associado ao procedimento. Isso falando especificamente do rosto. Fora os tratamentos dermatológicos de laser de CO2 fracionado, que inclusive a gente pode fazer no transoperatório. Como o Body Tight para nós é mais disponível, eu acabo indicando mais ele. Mas na cirurgia plástica corporal, a quantidade de equipamentos que surgiram nos últimos 10, 15 anos, especialmente para melhorar a qualidade de retração de pele, é incrível. Então, hoje em dia a gente tem mais de 10 equipamentos importados, inclusive de fabricantes nacionais, que conseguem melhorar a qualidade da lipoaspiração, da abdominoplastia, da mamoplastia, especialmente com melhora de colágeno, retração de pele e menos cicatrizes. E o futuro ele promete uma grande evolução, uma evolução maior ainda, sempre com o objetivo de reduzir cicatrizes, melhorar o processo de recuperação e associar rapidez e qualidade de resultado. Você falou em cicatriz, acho que um dos maiores
medos das pacientes na cirurgia é quanto à cicatriz, como que vai ficar a cicatriz. Então, quando ela se submete a uma cirurgia de rosto, de pescoço, de facelifting, como são as cicatrizes? Onde que fica a cicatriz? Elas são aparentes, são escondidas? Não há dúvida que a maior queixa das pacientes é o receio das cicatrizes faciais, quando elas vêm fazer um procedimento de rejuvenescimento. A gente sabe que, felizmente, as cicatrizes do facelifting são colocadas em áreas camufláveis. Como eu sempre digo, se você quiser comer um omelete, você vai ter que quebrar o ovo. Quebrar o ovo é o preço que você vai ter que pagar para ter um resultado, né? Então, você vai comer o omelete somente se você estragar o ovo. Então, você vai ter cicatrizes após uma cirurgia plástica da face. As cicatrizes, elas são colocadas nessa região, a gente chama de região temporal aqui. Dentro do cabelo, elas não aparecem. Elas têm de 5 a 7 centímetros. Isso, houve uma redução importante no tamanho dessa cicatriz a partir da tração superior da frontoplastia videodoscópica. Tem uma cicatriz que ela fica na frente da orelha, que é a mais aparente, mas felizmente ela é colocada num sulco que muitas pacientes já têm. Eu sempre tiro foto dessa ruguinha que ela já tem. Então, veja bem, no pós-operatório, muitas vezes, a cicatriz fica menos aparente do que o sulco que a paciente tinha no pré-operatório. Aquelas rugas ali acumulando. Exatamente. E nós temos uma que é na frente da orelha, né? na frente da orelha. Essa é fica uma ruga acumulando que vai substituir por uma cicatriz bem fininha, bem né? fininha, vai ficar melhor o aspecto. A regra é essa, a melhora é importante. Temos uma cicatriz ainda atrás da orelha que ela não aparece, é muito parecido com uma cicatriz de otoplastia, e depois uma cicatriz que margeia o cabelo aqui, fica bem camuflável. Eu sempre explico para os meus pacientes que a cicatriz existe, mas ela é, de modo geral, bem delicada, e a grande vantagem é que ela pode ser melhorada no pós-operatório a partir de uma abordagem bem completa dermatológica pós-operatória, com tratamentos com cremes, com peelings, com lasers, e que vão melhorar ainda mais a qualidade dessa cicatriz, associado ao fato que a gente pode retocar essa cicatriz, porque nesse segundo procedimento você vai ter um edema menor, você vai ter uma tração menor, então a qualidade dela, de modo geral, fica melhor. E hoje em dia a gente conta com a micropigmentação das cicatrizes, que tem nos dado um grande resultado. Então eu fico muito tranquilo em dizer para minhas pacientes, pode confiar que cicatrizes existirão, mas o nível de satisfação é muito alto com a das pacientes. De quem é a culpa? Eu ouço muito isso. De quem é a culpa quando a cicatriz fica feia? De quem que é a culpa? É do cirurgião? É do procedimento? É da paciente? Se é que tem uma culpa. Pois é uma pergunta difícil essa. Eu sempre explico para os pacientes que a gente não consegue controlar tudo, né? Grande parte do processo cicatricial está relacionado à genética da paciente. Vários estudos já mostraram que mais de 80% do resultado final da cicatriz está determinado com a deposição de colágeno, com miofibroblastos, com a genética da paciente. É claro que se fizermos um planejamento pós-operatório correto, se houver uma tração delicada, por exemplo no rosto, baseada nas estruturas profundas e não na pele, se fizermos um pós-operatório perfeito, com drenagem linfática especializada, repouso, tratamento cosmiátrico pós-operatório, a qualidade da cicatriz fica muito boa. Do contrário, se a paciente não mantiver repouso no pós-operatório, não fizer tratamentos dermatológicos, não ficar movimentando a cabeça, fazendo esforço, isso vai determinar uma atração importante e não há dúvida que a qualidade final da cicatriz vai ficar pior. Então, de quem é a culpa é de todo mundo, né? Por exemplo, isso eu fico muito culpado quando uma paciente minha não entendeu que para fazer um procedimento desse ela vai ter que ficar 15 dias de repouso. Isso é culpa minha, porque apesar de eu ter falado muito, ela não entendeu. Então, as pacientes já me conhecem. Eu sou chato, eu repito muito. Muitas vezes as pacientes dizem, doutor, você já me falou, eu sei. Mas tudo faz parte de um cuidado para que ela compreenda que, o próprio professor Pidangui dizia isso, 85% do resultado é o pós-operatório. A cirurgia que nós fazemos ela é fugaz se nós não tivermos um cuidado no pós-operatório. Então, a culpa é de todo mundo, mas a paciente participa muito do seu resultado.
E tem uma coisa que é inerente ao organismo da paciente que a gente não tem controle, isso que você falou. Então, às vezes, as coisas não saem como o esperado, porque é uma coisa fisiológica, orgânica, que a gente não consegue controlar. Mas mesmo nesses casos, felizmente, se a paciente estiver junto conosco, estiver acreditando no nosso trabalho, a partir de tratamentos complementares, a partir de revisões cirúrgicas, Sim. o resultado, de modo geral, fica muito bom. Você consegue depois melhorar aquela cicatriz que num primeiro momento não ficou tão boa, tão bonita, no segundo momento se consegue melhorar. Tem essa grande chance, né? Associado a isso, Cíntia, é importante referir que o resultado da cicatriz, especialmente, é quase 1 ano depois do procedimento. Sim. Então eu vejo muito isso, pacientes com 3, 4 meses ansiosas com a cicatriz que ainda está vermelha, que ainda está exuberante, e eu tenho que dizer, calma, em médio prazo, a partir de 8, 10, 12 meses, o processo inflamatório reduz muito e a cicatriz vai ficando cada vez melhor. Então tem que ter paciência, né? Tudo faz parte de um grupo. Eu falo para meus pacientes que nós formamos uma equipe, um time, e que eu vou ser o treinador, a paciente vai ser o principal jogador nesse pós-operatório. É importante esse tempo de recuperação da pele, de cicatrização, de acomodação dos tecidos, de menos edema, para ter o resultado final. E como é que é o pós-operatório? Em quanto tempo a paciente pode, depois de um facelifting, ir para a praia? Pois é, o pós-operatório, ir para a praia, as pacientes sempre querem ir para a praia. Na verdade, o pós-operatório de um facelift ele vai variar um pouquinho com o caso, com a agressividade do tratamento, que ele varia muito de uma paciente para outra. Uma paciente jovem ela vai ter uma recuperação muito mais rápida, mesmo uma paciente com 60, 65 anos, mas que se cuidou muito durante a vida, o procedimento vai ser menor, a recuperação vai ser mais rápida. Do contrário, mesmo pacientes jovens que fumaram, pegaram muito sol, tem muita flacidez, o procedimento é maior e a recuperação é mais arrastada. Pacientes que acrescentaram preenchimentos definitivos no rosto, vão ter complicações, vão ter um edema maior. Então varia um pouquinho com o caso. Mas eu sempre explico que o pós-operatório é muito tranquilo, ele é indolor. O paciente não tem dor, só que ela fica inchada, ela fica edemaciada. Isso vai depender das características do caso, da intensidade do procedimento e se ela tem ou não alguma outra particularidade, como preenchimentos prévios com produtos definitivos, por exemplo, ou prótese no rosto. Ela vai ficar inchada, ela vai ficar de repouso por volta de 15 dias, fazendo tratamentos fisioterápicos diariamente, colocando gelo, fazendo laser. A minha equipe de pós-operatório vai na casa, dá toda a assistência. Em algumas pacientes até a oxigenoterapia hiperbárica nós indicamos para que ela tenha uma redução maior do edema. Ela volta, eu vejo a paciente... 15 dias sem sair de casa. Até pode sair de casa, mas assim, quanto mais quieta ela ficar, melhor. Sentada, no sofá, ar-condicionado, sem falar deitada. muito. Nesse período, eu recebo informações diárias das pacientes. A minha equipe de fisioterapia e de curativos domiciliares me manda em tempo real e eu consigo controlar a evolução, indicar esse ou aquele tratamento de abordagem. Ela vem uma vez por semana aqui na clínica para retirar os pontos e com 30 dias ela está apta já a participar de um evento, num jantar. Ela já está apta, ela vai ter que se maquiar, ela vai estar um pouco inchada ainda, mas eu tenho diversos exemplos de pacientes que com 30 dias estavam lindíssimas. Eu sempre explico que se ela tem uma formatura para ir, um casamento, que o ideal é ela fazer a cirurgia 2 a 3 meses antes desse evento, porque o edema com 2 meses geralmente vai estar bem legal, mas algumas pacientes ele pode ser um pouquinho mais arrastado. Então, se ela tiver algum compromisso importante, 90 dias é um bom prazo, que é o mesmo para ela ir para a praia, né? A partir de 90 dias, a paciente já pode se expor ao sol, mas eu recomendo um óculos com proteção UV, um chapéu, protetor solar fator 100, evitar muito calor, mas assim, já dá para se expor ao sol, porque se ela se expuser ao sol sem proteção antes desse período, ela vai pigmentar a sua cicatriz e ela pode ter manchas no rosto pelo acúmulo que não está mais aparente, mas a hemosiderina fica colocada no tecido celular subcutâneo e ele pode pigmentar. Então, a gente sabe que o sol é muito bom, mas ele deve ser feito com parcimônia, né? A exposição solar deve ser feita com cuidado em horários específicos. A gente tem uma dermatologista aqui que pode orientar isso. Eu sei que você sempre fala isso para os seus pacientes. Mas a partir de 90 dias
talvez até um pouquinho antes com cuidado, dá para ir. Então, para a paciente se programar, se ela vai ter um evento, um casamento, um aniversário, ela tem que fazer a cirurgia em torno de 90 dias antes. Seria o ideal, no mundo ideal. Isso, né? isso. E como que é para fazer atividade física? Quanto tempo depois ela pode? Com 30... esses 90 dias que você falou, algumas pacientes, muitas delas, antes disso, já estão lindíssimas e já fazem... tem vários exemplos de que fizeram casamentos antes de 90 dias. A atividade física eu libero, isso é muito particular da minha rotina. Outros cirurgiões têm outra experiência. Mas com 30 dias eu já libero uma usualmente com um personal, com um educador físico, para que a paciente seja protegida de evitar grandes esforços. Ela não deve virar muito pescoço, ela não deve fazer muito esforço com o rosto. Então, de 30 a 60 dias de pós-operatório, ela vai fazer uma reabilitação, uma musculação orientada, com pouco peso, evitando aquecer o corpo. Ela não deve suar, eu sempre dou esse exemplo. Você não deve ficar vermelha, sabe quando corre muito e fica vermelho? Não, isso no pós-operatório não é o ideal. Isso só depois de 90 dias. Atividades físicas normais, só depois de 90 dias de pós-operatório. Adorei, Daniel, falar com você hoje. Nosso bate-papo foi muito legal. Para finalizar, eu queria saber qual foi o maior ensinamento que o professor Ivo Pitangui te passou. Na verdade, nós estamos comemorando 50 anos do início da escola do professor Pitangui, que foi a grande referência na cirurgia plástica, considerado o patrono da cirurgia plástica mundial. Então, para mim, foi uma grande honra estar junto dele no Rio de Janeiro, aprender a essência da cirurgia plástica. Ele sempre dizia que o importante da cirurgia plástica não é a técnica, não é a rotina, é a essência, é o humanismo, é a proximidade com o paciente. Então, a grande vantagem de estar com ele é que ele foi o desenvolvedor, o criador de grandes técnicas de cirurgia plástica, especialmente mamária e facial, que são utilizadas até os dias de hoje. Então, você está trabalhando com o criador da técnica, que consegue te dizer, olha, o pulo do gato é esse, para esse caso você faz isso, para esse caso você faz aquilo. Ele tinha uma característica de ser muito aberto, isso foi o que mais chamou a atenção dele no início da carreira. Ele não escondia o conhecimento. No passado, não existiam escolas de cirurgia plástica que disseminavam o conhecimento. Muito pelo contrário, era tudo muito escondido para que ninguém aprendesse técnicas inovadoras e fizesse grandes cirurgias. O professor Pitangui acabou com isso e ele abriu o mercado do ensino da cirurgia plástica para todos os interessados. Vinham colegas de todo mundo fazer residência com ele. Então, isso também é um aprendizado muito importante que hoje em dia eu uso com os meus alunos. Eles comentam, o senhor ensina tudo. Sim, isso veio do professor Pitangui. Associado ao fato de toda a estrutura da clínica que ele criou, do modelo de negócio, de gestão, que a gente tenta sempre reproduzir. Aqui na nossa clínica, a gente sabe que tudo que a gente faz é baseado em algo que deu certo, que tem uma história. É difícil falar de tanto benefício que eu tive por estar ao lado dele. Lembrei de outro agora, o volume cirúrgico era altíssimo. Então, em poucas residências no mundo, nós tínhamos a condição de fazer tanta cirurgia estética supervisionada, e era o residente que fazia, supervisionado pelo professor Pitangui e por mais de 40 professores, ex-alunos dele. Então, realmente foi uma honra e contribuiu muito, até os dias de hoje, contribuiu muito para a minha formação. E a gente sempre explica para os alunos, para os residentes que estão começando, depois que você acaba a tua formação na residência, você imagina que você está pronto, que acabou. Não. Então, nesses mais de 20 anos de carreira, eu já fiz acompanhei muitos colegas cirurgiões, especialmente os ex-alunos do Pitangui, por todo o mundo. Então, um dos nossos prazeres é visitar colegas do exterior que têm clínicas grandes, que são técnicas inovadoras, que desenvolvem trabalhos interessantes. Então, isso tudo é muito bom. Então, é difícil resumir, e em poucos minutos, todo o benefício. A Cíntia esteve comigo lá. Ele era um ser humano incrível, um professor, médico especial, que sabia passar o seu conhecimento para todo mundo. A gente fala assim, a gente conseguir chegar aos pés do professor Pitangui, já está legal.
Isso mesmo. Obrigada, Daniel. Então tá bom, foi um prazer.